Eu sou o Dr. Douglas Lopes, apresentador do programa Fala Doctor. E aqui comigo é a doutora Juliane Carvalho, que já fazia tempinho que eu queria que ela viesse, mas ela é muito ocupada, sempre está em cirurgia, sempre está em consulta, não para, nem sei se ela tirou férias esse ano. Mas que bom que ela veio aqui no programa Fala Doctor para falar sobre joelho. O teu joelho está bom? O que precisa para manter um joelho sadio? O que pode acontecer em determinadas situações que tu não cuida? Então aqui comigo a doutora Juliane Carvalho. Seja bem-vinda. Obrigada. Demorei, mas vim. Aqui estou. Bem, né? Então vamos aproveitar esse momento, discutir bastante. Acho que vai ser bem interessante. Espero que o pessoal em casa aproveite essa mini consulta, digamos assim, para agregar um pouco de conhecimento, porque eu sempre digo, o joelho para mim vem atrelado à qualidade de vida. Então, sim, a partir daí a gente abre um leque de possibilidades de todo mundo aprender um pouquinho e ter um autocuidado para depois não sofrer os danos que a vida cobra. E dentro da traumatologia e ortopedia, né, o joelho é uma junção de dois ossos, né, e que tem um trabalho a toda hora praticamente. Dormindo você faz também trabalho com ele. Sim, o joelho é uma articulação, né, que a gente diz que é a união dos dois ossos, como tu mesmo falou, mas o diferencial é que é uma articulação de carga. Então é isso que hoje a gente tem que ter o cuidado, o quanto a gente usa esse joelho, o quanto a gente dá impacto para ele, que é um dos fatores mecânicos, um dos pequenos, mas importantes dos fatores mecânicos, para um prognóstico de vida saudável. Vida saudável é não ter dor, ter autonomia, liberdade e viver bem com o joelho que tem. Então, toda a parte do corpo é importante, mas por ser uma articulação de carga, ela exige um cuidado bem especial e bem importante. O que judia mais do joelho? Hoje a gente pode dividir em fatores que a gente tem responsabilidade e outros que são inerentes, né? Então, a carga genética a gente não escolhe em que família que a gente nasceu, né? Eu digo para você, não adianta querer culpar a árvore genealógica. Essa carga genética é a que veio, tem esse componente sim, mas os fatores externos dos quais a gente é responsável, isso que o paciente tem que entender, ele é responsável pelo prognóstico e pelo bem-estar da sua própria vida. É o peso, né? O paciente, a obesidade hoje é uma doença, não é um fator estético. Então, quanto mais pesado o paciente for, e quando eu digo peso, é peso gordo. Claro. Porque uma pessoa forte, uma pessoa bem malhada, com musculatura boa, também tem a pesada. Mas é um peso magro, é um peso de musculatura, né? Então, um peso gordo, o uso inadequado de sapatos, calçados, o famoso pé descalço, né? Sim, ou a pessoa que fica rasteirinha, sapatilha para lá e para cá, que sem amortecedor nenhum. O tipo de trabalho que a pessoa vem desenvolvendo, nem todo mundo tem o privilégio de escolher do que vai exercer de profissão, mas a maneira como tu faz algumas atividades, o trabalhador braçal, o carrega peso, é um fator mecânico importante, e principalmente a falta de atividade física. Esse é um fator bem importante, que hoje está na moda, atividade física. O paciente ele precisa ser bem orientado qual é a melhor atividade física, e também o tabagismo, que a gente não pode esquecer de falar, né? Que hoje não é mais moda, mas a gente vê muita gente com uma educação e com uma capacidade de não aderir a esse vício, e a gente vê aderindo a esse vício, e o tabagismo também influencia no impacto a longo prazo da artrose do joelho, né? Que é o desgaste. Olha só, e relacionado à questão muscular, exercício físico, o certo e o errado? Hoje eu não vejo como certo e errado. Eu vejo como o certo e o errado do dia, para hoje. O que dá para te fazer hoje, o que é melhor para depois. O não, ele é muito atrativo, né? Tu dizer não para um paciente parece que é o que a pessoa vai querer fazer. E pessoas que já vêm desenvolvendo uma atividade, que tem um gosto, tu cortar isso também é ruim. Então eu sempre falo para o meu paciente que eu negocio. Vamos negociar, né? Vamos ver o que hoje é melhor para ti, para a longo prazo poder fazer aquilo que tu gostaria de fazer. Mas, como a gente estava conversando nos bastidores, o osso da gente, ele é feito para gastar, a gente vai gastar, não tem como, é igual um carro. Não quer usar o pneu, não compra o carro, tu vai ter que deixar na garagem. Então, nossas articulações são feitas para o uso. Todo mundo vai ter artrose, é inevitável, mas o que vai diferenciar o paciente que vai sofrer ou não é o arcabouço, é a musculatura.
Hoje, não é porque eu sou mais velho, porque eu não... né? A musculatura a gente trabalha, executa, faz um treino de força, e isso não quer dizer academia, tem vários exercícios físicos que proporcionam força, que mesmo para um paciente com artrose grave, dá uma autonomia, uma liberdade, é o levantar da cadeira, é o levantar do vaso, é o entrar e sair do carro, é chegar num lugar, ter uma cadeira baixinha, não ter medo de sentar por não saber se vai levantar, é evitar uma queda na rua porque tem uma ativação muscular para segurar, é descer uma escada com segurança, subir uma escada com tranquilidade. Então hoje o exercício físico, ele não é opcional. Ele tem que ser um hábito de vida diário para todo mundo, como comer, se vestir, trabalhar e dormir. Agora entra na questão o que fazer, o certo e o errado. Hoje eu priorizo o gosto pessoal. O paciente que vai onde o médico disse para ir, ou que ele não queria ir, que ele não gosta, ele não mantém a rotina. Agora, quando o paciente tem prazer na atividade física, além de ser um benefício pessoal, se torna saúde, porque ele vai manter esse exercício. Então, a caminhada famosa, eu caminho no fim do dia, eu dou uma caminhada com meu marido, eu caminho com meus cachorros, não é exercício físico. Exercício físico é força, é o pilates, é a academia, é o funcional, é a hidroginástica, é a natação, é a bicicleta, é a corrida. Então, o paciente hoje, todo mundo tem esse leque de opções, de atividades, o pádel, o beach, o crossfit, então tudo, muita opção. Me dizer que não gosta de nada, não dá, né? Não dá, eu não gosto de nada, doutora. É. Não, tu nem tentou não. todas, né? Não. Agora, a gente tem que dividir meio que em blocos. Força muscular é essencial. Então, parte para o pilates e para a academia. Agora, um treino aeróbico, tu consegue também no funcional. Um treino de corrida, talvez no momento para aquele paciente pesado, está iniciando uma atividade, o gordinho que não está fazendo nada, não seja o adequado naquele momento. Então, hoje o errado para mim é tu iniciar uma atividade física a modo miguelão, porque alguém disse, porque é legal, sem ter um condicionamento para aquela atividade física. Porque não é o pádel que lesiona, não é o crossfit que lesiona, não é a academia que lesiona. É o paciente que não estava preparado ou não foi bem orientado para aquele exercício. Eu gosto que o paciente esteja supervisionado por alguém. E esse alguém se chama educador físico. Ele estudou para dizer por que é melhor esse exercício para ti e não aquele. Então, hoje as academias têm as pessoas que estão lá, mas às vezes não tem aquele cuidado de ver a execução do movimento. Então, para mim, hoje o errado é tu querer fazer uma coisa sem ter um condicionamento e não aceitar que tu vai fazer no nível básico. Tu já quer fazer no nível dos teus amigos, ou que nem o homem na academia não vai fazer com a carga da menina, tem que ser, né, no mínimo mais. Não existe, sabe? Claro. Esse é o errado. Agora o certo é tudo. É todo o resto. É o movimento, né? Sedentarismo e joelho. É o casamento perfeito para prótese no futuro, né? Porque ser sedentário não é não fazer nada. Pegar uma dona de casa e dizer para ela que ela não faz nada é a pior coisa que pode dizer para uma mulher dona de casa. Mas ela não faz nada para a saúde dela. Ela só faz as coisas de casa. Ah, mas fica um dia fazendo o que eu faço, história de mãe, né? Fica um dia fazendo o que eu faço, tu vai ver como não é não fazer nada. A pessoa está se judiando. Eu sempre falo, não é um reforço muscular, é esforço. Tanto que as donas de casa não têm o corpo de quem faz pilates, quem faz academia. Então, a doméstica, a mulher de casa, hoje é um nicho, né, que tem que ser muito bem cuidado como abordar. Porque é uma paciente que não se prioriza, ela prioriza os filhos, o marido, os pais, que estiverem vivos ainda, os amigos, os vizinhos, filhos dos amigos, e ela não tem um autocuidado. Então, esse é o perfil do paciente sedentário. Não é o que fica só sentado, é o que não tem uma atividade física de reforço muscular adequado. E aí tu não vai botar essa mulher numa academia onde todo mundo é mais bonito que ela. Por isso que eu digo, entender o gosto do paciente. Mas o sedentarismo, não fazer nada pela sua saúde, para o joelho é o casamento perfeito, porque tu vai ter um desgaste, como todo mundo. Aí depois tem os outros fatores que eu comentei, mas a falta da tua musculatura que vai te levar a ter os sintomas. Porque tu não vai viver com a tua musculatura, tu vai viver só no impacto do teu osso. Isso é fato. E aí tu vem pro consultório com dor no joelho. Exato. Obesidade e joelho. Obesidade hoje é um tema polêmico, né? Porque a obesidade ela é vista, ao meu ver, por várias vertentes. E é difícil o paciente obeso, às vezes, aceitar ajuda porque ele já chega dizendo que eu sei que eu estou pesado. Né? Eu sei que eu tenho que perder peso, mas esse paciente ele precisa de ajuda para perder peso. E ele é um paciente que ele tem dificuldade de iniciar uma atividade
porque ele não tem condicionamento, ele não tem uma estética bonita para estar no lugar, e aí vai entrando numa roda de desculpas para não conseguir fazer. E tem a parte cabeça também. Eu sempre digo, as pessoas não comem só com o estômago, comem com a cabeça também. Você não consegue ver sem comer, né? E a obesidade, o excesso de peso, peso gordo, para as articulações, em especial para o joelho, junta com o casamento do sedentarismo. Porque tu dá uma demanda para o teu joelho, uma carga que ele já vai ter que ter naturalmente, uma pessoa padrão físico ok, mas com todo um excesso. Eu falo para o paciente a história de tu pegar, eu engordei 10 quilos na pandemia, porque a pandemia virou moda, deve justificar o peso, né? Eu engordei 10 quilos na pandemia. Eu digo, vai no mercado, pega um saco de arroz de 10 quilos, põe nas costas, fica 24 horas por dia. Não dá para soltar para tomar banho, não dá para soltar para entrar no carro, tem que dormir agarrado. É o teu joelho com esse peso que tu ganhou. Então, é muito, muito ruim para o joelho. Ruim mesmo. Terceira idade e joelho. Terceira idade hoje são nossos novos jovens, né? É o que eu vejo. E eu adoro ver um idoso ativo, porque, que nem a gente estava comentando antes também, o idoso, ele começa com uma dor no joelho, porque ele perdeu a liberdade de fazer atividades mínimas, que a família às vezes nem percebeu, que é levantar sozinho no sofá, conseguir fazer higiene pessoal com tranquilidade, sem dor, entrar e sair de um carro. Ele não vai na casa do filho porque tem escada, ele tem dificuldade de subir escada, ele não vai passear com a família porque ele demora para entrar no carro. Então, ele começa a ficar depressivo, sozinho, solitário, e aí, sim, perdemos o paciente. Então, hoje, a terceira idade, ela é vista com os olhos bons de quem não tem que incluir esse paciente, com os velhinhos que já estão ativos, mas ainda tem um grande número de solitários. Ou estão viúvos, estão morando na casa dos filhos de favor e ninguém percebe que esse paciente ele perdeu a autonomia porque ele não tem musculatura. É óbvio que ele está velho, todo mundo vai envelhecer. Aí, eu estou com dor porque eu sou velho. O pai reclama porque ele está sempre com dor, mas é que ele já está velho. Não, a gente não sabe quanto tempo ele vai viver, ele tem que viver bem. Então, tem que investir nesse paciente, como eu falei, no exercício físico para ele ter uma musculatura e ter autonomia e voltar a ter qualidade de vida. Porque a artrose ele vai ter. Agora, sintomático ou não, aí difere muito do que ele vai estar fazendo por ele ou a família ajudando ele a fazer, né? Maravilha. E você? Espera, tem mais. No segundo tempo, tem muito mais. Até breve. E aí, como é que está o teu joelho? Teu joelho tem que ter o quê? Não sabe ainda? Espera. Mas eu quero fazer uma pergunta. Joelheira. De vez em quando eu vejo pessoas com joelheira no esporte, ou às vezes até mesmo sem estar fazendo esporte. Como é que é essa história? E joelheira, ó? A joelheira é meu pior inimigo, né? Porque o paciente tem dor no joelho, primeira coisa, botei uma joelheira, doutora, melhorei, eu me sinto mais seguro e nossa, ajudou muito. Daí eu sempre digo assim, eu não desejo mal de ninguém, então se tá bom pra ti, eu não vou tirar. Mas é uma falsa ideia que segura o joelho. Eu sempre digo, o paciente que usa a joelheira, ele não tem força de coxa, ele não tem uma musculatura boa para segurar o próprio joelho. Ele precisa amarrar o joelho para se sentir firme, porque está faltando alguma coisa. O paciente que usa a joelheira e se sente confortável e começa a aderir ao tratamento, ele vai largar.
Agora tem os reféns da joelheira. Só faz se tiver de joelheira. Aí a gente tem que ir um pouquinho mais a fundo e mostrar que não. Que nem quem faz cirurgia de ligamento, aí reconstrói o ligamento, mas eu vou ficar de joelheira. Não, tu tem um ligamento para segurar teu joelho, não é a joelheira que vai segurar. Ou, se eu jogar de joelheira eu não vou me machucar. Ela não segura. Se tu fizer um mecanismo para romper, tu vai romper. Então, hoje a joelheira, eu falo, em vez de usar a joelheira, pinta o joelho de verde. É a mesma coisa. Que daí tá ali sinalizando que tem alguma coisa. O paciente de joelheira, ou ele se comporta, porque ele tem um problema, ou ele acha que ele tá super seguro e vai embora, não tá nem aí. Então a joelheira hoje é pra cabeça, não é pro joelho. CrossFit lesiona? CrossFit não lesiona. Todas as atividades físicas, tu tá propenso a uma lesão. Hoje tem muitos, né? O CrossFit lesiona o ombro, o pádel machuca o joelho, o futebol arrebenta tudo. Então, nenhum esporte lesiona. Hoje, academia, não, eu fui na academia e me estraguei. Não, nenhum esporte lesiona. Esporte é movimento, esporte é vida, todo mundo tem que fazer um esporte. O que lesiona é a falta do condicionamento para aquele esporte e não respeitar o corpo. É chegar lá no CrossFit e querer fazer com mais carga do que sabe que consegue, porque toda a turma está fazendo. Chegar no pádel, jogar 3 horas seguidas sem fazer um intervalo um pouquinho acima do peso. Chegar no futebol, eu sou melhor, eu vou jogar com o pessoal mais novo. Tu não tem o mesmo condicionamento, não tem o reforço muscular adequado. Agora o beach tênis, o beach é muito bom, as pessoas devem jogar, mas aí vão lá, não faz academia, tem uma musculatura fraca, joga 3, 4 horas seguidas, que é verão, calor, tu nem sente, vai lesionar, mas não foi o esporte. Quem lesiona não é o esporte, é as pessoas que não estão orientadas nem capacitadas para naquele momento ter feito aquele exercício, aquele movimento. Sim. Mito ou verdade? Depois de uma cirurgia de joelho, não pode fazer exercício físico? Deve fazer exercício físico. Então mito. É mito. Existem várias cirurgias, né? Mas vamos para o mais tradicional. Idoso que fez prótese. Tirou o problema, tirou o osso que estava com artrose ali, botou uma prótese mecânica, alinhou o eixo, perninha reta, ele precisa continuar trabalhando a musculatura. Ele não vai jogar, por exemplo, um tênis individual, que exige um deslocamento maior, com a chance da prótese deslocar. Mas um tênis em dupla, um reforço muscular na academia, é um paciente apto a retornar. É para isso que a gente faz a cirurgia. Um paciente com uma lesão ligamentar, depois que ele fizer a reabilitação, ele vai voltar ao esporte. Mas uma coisa que é bem importante, a cirurgia não é repouso depois da cirurgia. Existem alguns momentos que a gente tem que, deixa imobilizado, não pisa, dependendo da cirurgia, mas o exercício, ele é um dos braços do tratamento da reabilitação cirúrgica. Então o paciente às vezes, quando que eu vou poder caminhar? Eu digo, mas no outro dia. Né? O paciente parece vou me operar, vou ficar 3 meses deitado, né? Sim. Então é o tratamento, Sim. Agora, algo muito importante. A relação músculo e joelho. É a melhor combinação. É o ouro. Eu digo, né? Hoje em dia a musculatura da gente é o que faz a gente viver. Verdade. É o que nos direciona. E por mais que o paciente, claro, dependendo da idade, do perfil do paciente, tu vai ter mais dificuldade de criar uma musculatura, de fazer uma hipertrofia. Mas o objetivo não é o ganho muscular depois de uma faixa etária, é a manutenção, porque a perda é muito violenta, é muito rápida depois de uma certa idade. E aí tu conseguir manter essa musculatura, eu sempre faço a analogia com um aluninho, o pior aluninho do colégio. O professor tem que ensinar ele mais vezes, porque ele está tendo mais dificuldade. Então, se tu está tendo mais dificuldade de ganhar massa muscular, tu tem que treinar mais, fazer mais séries, estimular mais. Fazer uma série de um exercício na academia e ter juntar várias coisas para te manter. Mas hoje a saúde do joelho é a musculatura que ele tem em volta, sem sombra de dúvida. Longevidade, né? Qualidade de vida. Exatamente. Não adianta ir longe de qualquer jeito, né? Exato. Eu falo para os pacientes, uma coisa que ninguém sabe é quando vai morrer. Né? A gente mal sabe que dia nasceu, porque a gente acredita que nos registraram naquele dia, né? Então eu digo assim, o tempo presente é o agora. Então tu tem que viver bem hoje. Mas doutor, não sei se vai durar 1 mês, 1 ano, 10 anos. O que importa, o quanto tu viver, tu tem que viver bem. Porque as pessoas, elas não vivem bem. Elas não se cuidam, elas não se priorizam. E a longevidade hoje eu trocaria por qualidade de vida. É o carro-chefe. Sabe que vindo de uma traumatologista, ortopedista,
falando sobre o exercício físico, e a gente tem colocado muito esse assunto aqui no Fala Doctor, onde o músculo ele vai dar longevidade ao homem, à mulher, né, ao ser humano. A gente é feito, a gente precisa disso porque nós somos movimento. No momento que a pessoa para de se movimentar, para tudo, inclusive até o joelho. Tudo. Né, tudo. Então, trazendo essas informações, pontuando, né, cada situação em que nós, como réis mortais, que colocou agora, né, a gente não sabe o dia da manhã, mas principalmente na terceira idade, que é aquele que por vezes se cai e não levanta, é porque algo aconteceu, quebrou o joelho ou alguma coisa, né, no seu osso da perna, mas o necessário é a potência do músculo. Quando se tem uma potência no músculo, aquela reação é tão importante que tira de acidentes e futuramente, claro, cirurgia. Com certeza. Mas a cirurgia ela está aí para ajudar. E quantas situações, e agora situação de pós-operatório, do cuidado do paciente com o pós-operatório. Exercício físico, já sabemos que é importante. E outras situações? Como, por exemplo, peso? O pós-cirúrgico, ele nada mais é... Tudo que tinha que ter feito antes, mas agora tu fez a cirurgia, tu precisa voltar a fazer antes para manter a qualidade de vida. Mas hoje a cirurgia, seja por fratura ou eletiva, que seria quando tu agenda a cirurgia, né? Eu sempre falo, é uma reabilitação, é um novo começo. Então, o paciente ele reaprende a caminhar, ele reaprende a se movimentar, e o trabalho do fisioterapeuta é essencial, sem sombra de dúvidas. Eu falo que meu braço direito e esquerdo são os fisioterapeutas. Não existe cirurgia bem feita sem uma reabilitação bem feita. O paciente não vai se beneficiar. Mas uma coisa que é difícil de mudar a mentalidade, e eu sempre digo isso antes de operar um paciente, é que a responsabilidade não é só minha. Porque é muito fácil. Doutora, dá o jeito. A responsabilidade não é minha. A minha responsabilidade é técnica. Eu tenho que fazer a cirurgia bem feita, eu tenho que te orientar, eu tenho que estar cercada por profissionais que vão te reabilitar junto, mas o paciente ele precisa ser responsável pelo seu pós-operatório. Mais do que ninguém. Porque a vida dele é o joelho dele. Isso não só na cirurgia, isso mesmo no tratamento não cirúrgico. A gente sempre quer achar culpados. É muito mais fácil. Então, o paciente, ele tem que se autorresponsabilizar pelo tratamento. Seja ele cirúrgico ou não, ele que tem a autonomia de decidir, vou marcar, vou fazer, vou ir lá. Tu pode orientar, ajudar, mas se a pessoa não tiver força de vontade, ela não vai. Então, nosso papel, assim, como médico, é sempre orientar da melhor forma possível, impulsionar, explicar prognósticos, razões, motivos, deixar tudo o mais claro possível. Mas o paciente ele precisa assumir a responsabilidade. E no pós-cirúrgico isso é fundamental. Mulheres, há muita cirurgia de joelho? Menos, depende do tipo de cirurgia. Cirurgia ligamentar, que é de ligamento cruzado anterior, o número maior é em homens, tá? Nas estatísticas, se pegar, a mulher tem mais fatores de riscos, mas numericamente é mais homens. Está mudando isso porque a mulher está praticando mais esportes, está praticando esportes que antes eram mais masculinos. Prótese de joelho, hoje eu tenho um número maior de mulheres, tá? E atrelo muito isso aos fatores pelos quais as pessoas vão para uma prótese de joelho. Porque não é só artrose. Eu operei pessoas que, se eu mostrar o raio-x para 10 cirurgiões de joelho, a maioria vai achar que não precisava. Mas tu tentou, tu fez, o paciente sai com dor. E homens, não que seja assim, mas né, com artrose tu pensa, não, mas esse aí mal caminha, e estão muito bem. Porque a mulher tem uma dificuldade maior de se responsabilizar pelo seu tratamento. Porque o homem ele sai de casa e diz, estou indo para academia e tchau. Exato. A mulher tem que arrumar o filho, tem que deixar a comida pronta, e não deu para ir. Então, os fatores pelos quais o paciente opera, eu vejo hoje que as mulheres pecam mais por toda a questão social e acabam tendo mais cirurgias de prótese em mulheres. Acidentes de moto relacionados a joelho. Todo mundo brinca que porque o dia que parar... o joelho tá, né? O dia que não tiver mais moto, acabou o trabalho dos traumatos, né? Então, é que a moto é uma exposição muito grande. Se tu ligar uma moto, aliás, se tu subir numa moto, não ligar ela e cair, tu te machucou. Então, hoje os acidentes de moto são fraturas graves, né?
tu é o para-choque da moto. Existe sim alguns casos que é verdade, a típica frase do motoqueiro: ele cortou minha frente, mas a moto vinha a milhão, realmente, tu foi dar o sinal, tu nem viu a moto. Mas tem um motoqueiro também que estava correto, mas a gente vê hoje que o trânsito, ele se expõe bastante e não tem proteção nenhuma, né? Mas o motoqueiro, o acidente de moto, é muito mais comum fratura e as estruturas graves, e não só do joelho. Cai, quebra o joelho, já luxou o quadril, já levou o punho, quebrou o punho. Bastante fratura exposta também, né? Pela cinemática do trauma. Mas é um dos nossos públicos. Estão gostando? Não, espera. Agora, o que eles estão esperando é o seguinte, é aquela mensagem final, que infelizmente estamos terminando a entrevista, mas eles sempre esperam uma mensagem final de quem está aí desse lado. O que eu posso deixar como mensagem é que hoje, independente se é o joelho, tornozelo, quadril, o ombro, o nosso corpo ele pede movimento, e o nosso movimento ele exige uma musculatura adequada. Então, entendo como exercício físico um hábito diário de rotina que é um divisor de águas na qualidade de vida de qualquer pessoa. Não existe joelho saudável, pessoa saudável, se ele não tiver uma rotina de exercício físico. Então, se eu puder deixar uma mensagem, é 2 palavras: exercício físico. Maravilha. Juliane, muito obrigado. Uma vez convidada, sempre convidada. Agora já sei o caminho, fica convidada mais fácil. para Fala Doctor, convidada para o podcast, que é o Cast Doctor, e sabe cozinhar, convidada para o essa eu vou ficar devendo. Barbaridade. Consigo aquecer água, se for preciso. Não. Então, Vamos arrumar um chefe e daí tá junto para auxiliar. Eu agradeço o convite, espero que quem estiver assistindo consiga ter aproveitado um pouquinho, nem que seja. Com certeza, muita coisa. Muito obrigado. Agradeço. E a você que está nos assistindo, gratidão. E até a próxima.